Se a gente comparar o governo Biden com o governo Trump, a gente tinha uma caça às bruxas no governo Biden e a gente tem um impulsionamento do mercado no governo Trump. Eu faço uma pergunta para vocês. Tá bom. Por que o PrimoCast é tão famoso, tão visto pelas pessoas? Porque o Thiago é incrível e deixa esse negócio pra gente. Mas o Thiago nem tá aqui, porque vocês também fazem um trabalho muito bom. Tem a imagem dele, tem a imagem de vocês. Sim, a gente traz pessoas de autoridade, a gente se preocupa muito com a qualidade do conteúdo, a gente sabe distribuir isso bem, a gente tem um conhecimento de YouTube. Desde a parte de audiovisual até a parte de conteúdo, a gente se preocupa muito de ser extrema de qualidade. Exatamente. Mas vocês têm sucesso porque vocês têm uma audiência que valoriza o conteúdo de vocês. Uma audiência que valoriza. Essa audiência. Temos alguns haters fiéis? Temos. Tem. Mas que também dá audiência, né? E dá audiência também. Sim. Obrigado. Engajamento. Meu ponto aqui é, o PrimoCash, ele poderia ser um ativo, poderia ser uma criptomoeda. Ele é um ativo que tem uma valorização ao longo do tempo. Hoje ele é maior do que ele foi no passado. Total. E ele só é maior do que foi no passado porque ele foi provavelmente angariando mais seguidores, mais audiência, ele foi crescendo. Quando a gente vai avaliar qualquer tipo de ativo, e aí o Bitcoin ele começou entrando nessa seara de ele é meio ativo financeiro, meio ativo de tecnologia, você tem que tentar achar modelos que façam sentido. Não adianta você tentar usar as mesmas ferramentas ou os mesmos fundamentos do mercado tradicional. Assim como eu não posso fazer um fluxo de caixa descontado do PrimoCash, provavelmente. Se eu for metrificar o valor dele, talvez eu vá correlacionar isso à quantidade de audiência que vocês têm. E aí tem várias formas de eu avaliar, por exemplo, o Bitcoin. Eu posso avaliar ele como uma rede de comunicação de dinheiro. Então, quanto mais pessoas usando, quanto mais pessoas se expondo ao ativo, como se fosse maior a audiência dele e, consequentemente, maior o valor também. Só que o mercado financeiro vai mudando, né? E aí eu entendo que, assim, tudo é dinheiro e tudo é demanda e oferta. Então, na prática, o que a gente viu acontecer, principalmente de 2024 para cá, foi grandes players do mercado financeiro tradicional, que antes eram completamente contrários à tese do Bitcoin e das criptomoedas, passarem a entender isso como uma classe de ativos. E a partir desse momento que eles entendem como uma classe de ativos, eles passam a propagandear como tal. O Trump, por exemplo, ele foi um dos grandes impulsionadores do mercado de cripto, mas antes dele veio um cara que para mim é mais importante, que é o Larry Fink, CEO da BlackRock. BlackRock hoje tem 11 trilhões de dólares sob gestão, e o Larry Fink é o maior marqueteiro do Bitcoin, porque esse cara ele tá vendendo para os seus clientes a ideia do Bitcoin, do Ethereum e por aí vai. E aí, cara, eu peguei um dado aqui que eu queria compartilhar, que é o seguinte. 2004 foi quando a gente teve o lançamento dos ETFs de ouro. Antes disso, o investidor pessoa física ele tinha bastante dificuldade de acessar investimento em ouro, lá nos Estados Unidos. E aí vamos supor que o ouro era pequeno, então ele poderia ser facilmente manipulável o preço. Só que depois que o ETF foi criado, você teve tanto fluxo de capital e tantos novos investidores no mercado de ouro que ele se tornou um ativo maior e ele também aumentou muito de valor, né? A valorização do ouro depois do lançamento dos ETFs foi da ordem de uns 500%, 600%. Caraca. Quando a gente pega dados do mercado de cripto, eu peguei aqui um dado da Bitwise, que é uma das gestoras de cripto, a gente tem uma comparação do primeiro ano do ETF de Bitcoin com o primeiro ano do ETF de ouro. Claro que a gente pode ajustar pela inflação, tem alguns anos de diferença, mas o ETF de ouro, no primeiro ano, ele movimentou mais ou menos 2,5 a 3 bilhões de dólares, tá, em fluxo de capital. O de Bitcoin foi 35 bilhões. Então a gente está falando de mais de 10 vezes mais. O segundo ano do ouro foi maior do que o primeiro, o terceiro foi maior que o segundo, o quarto foi maior que o terceiro, por aí vai. É um fluxo crescente, porque você abriu a porta para os investidores. Sim. Esse ano já está on track para ser mais forte do que o ano passado. E a grande teoria para mim aqui no mercado de cripto é, você abriu a porta para o mercado a uma leva de investidores que antes sequer sabiam o que era esse tipo de ativo. Então esse fluxo ele deve aumentar. Por isso que para mim existe uma grande chance da gente não ver aquele ciclo de 4 anos, o bear market tradicional só porque tem que ser assim. Porque provavelmente você vai ter uma nova via de demanda que é diferente da anterior. Agora não é mais só o varejo, são os institucionais também. Tanto é que hoje, se você pegar os gestores de fundos profissionais nos Estados Unidos, 75% deles não têm alocação de cripto no portfólio. E se você pegar todos esses fundos, 0,3% do AUM deles está em Bitcoin ou em cripto. Sendo que a própria BlackRock hoje já sugere mais do que 2%. Então, cara, assim, para mim é muito ainda o começo, porque eu, o Thales, vocês, a gente é investidor, cara, a gente é sardinha. A gente vai lá, viu uma moedinha de cachorro, você vai lá, quer comprar. Você toma uma decisão meio rápido por impulso. Um investidor tradicional, um investidor institucional, cara, ele passa meses em due diligence. Então, as decisões que o cara tá tomando agora de investir começaram a ser estudadas um ano e meio atrás. E eles estão estudando coisas agora também com todo esse novo framework do Trump e dos Estados Unidos que provavelmente vão refletir em aporte de capital nos próximos 6, 12 meses. Então, por isso que para mim
a gente mudou um pouco a dinâmica do mercado e a gente provavelmente vai ver, cara, talvez não seja completamente diferente, mas alguma coisa vai ser porque já está sendo diferente. O que o Trump está fazendo aí que facilitou bastante? Cara, a primeira coisa, não falar mal já ajuda bastante, né? Bom. Se a gente comparar o governo Biden com o governo Trump, a gente tinha uma caça às bruxas no governo Biden e a gente tem um impulsionamento do mercado no governo Trump. Então, para mim, eu destacaria. Primeiro ponto, ele usou isso como uma plataforma eleitoral, acho que tinha muito receio de que talvez fosse só promessa de campanha, não foi. Ele trocou a chefia da SEC, que, como o Thales falou, cara, é a CVM americana, isso dita muito o acesso do mercado aos produtos de investimento, então isso ajuda a aprovação de ETFs, isso ajuda os protocolos de cripto operarem nos Estados Unidos, ajuda as empresas a operarem nos Estados Unidos, cria empregos. A gente teve ordens executivas que colocam em vigor regulações como o Genius Act, que regulamenta o mercado de stablecoins, aqui a gente está falando de trilhões de dólares que pode entrar. Ele criou uma ordem executiva que permite os planos de aposentadoria 401k investirem em criptomoedas. A gente tem 12,5 trilhões de dólares nesse mercado hoje, 70 milhões de americanos acessam o plano de aposentadoria, eles podem passar a ter investimentos em cripto. O filho do Donald Trump, o Eric Trump, hoje passou a ser um dos maiores nomes na mineração americana. Ele criou uma empresa chamada American Bitcoin, porque ele entende que... Ele já trabalhava com data centers, né? Ele entende que se você tem a infraestrutura, você tem regulação e você tem custo de energia baixo, que dá para ter nos Estados Unidos, cara, você pode ter uma rentabilidade muito alta. É tipo você criar uma escavadora de minério, né? Ou perfuradora de petróleo. Então, cara, assim, é um ambiente muito bem montado hoje nos Estados Unidos para permitir o avanço dessa regulação. Fora que na última eleição, maioria da Câmara e maioria do Senado é pró-cripto. Algo assim que nunca existiu nos Estados Unidos. Então, para mim, isso muda por completo. É antes e depois dessa eleição americana, o mercado. Uhum. Quer falar alguma coisa, Thales, sobre isso? Exatamente isso. Foi a grande virada de chave aí. O Trump realmente favoreceu muito aí o mercado, ainda mais nos Estados Unidos, né? A maior potência aí atualmente, com certeza, virou uma referência para o mundo inteiro o que o Trump está fazendo. E é possível, né, de que outros países realmente comecem a seguir essa linha, entendeu? Então ele está puxando realmente esse movimento e agora sim a gente está tendo todo o mercado financeiro aí realmente estudando o Bitcoin, vendo como que ele funciona, quais são as possibilidades, quais são os projetos. E agora a gente também pode dizer que abriu uma porta para o mercado de finanças descentralizadas como um todo, porque o mercado cripto está realmente revolucionando o mercado financeiro tradicional. E isso daí que pode ser, né, a próxima mudança que a gente pode ter realmente em todo o sistema financeiro como um todo, realmente. E tanto a galera segue, né, a moda americana, que hoje está rolando uma audiência pública na Câmara, aqui no Brasil, para falar sobre a possível reserva de Bitcoin no Brasil. Então, sim, isso não aconteceria se não tivesse rolado nos Estados Unidos também, provavelmente. Exatamente. Pelo menos não tão rápido, né? Também acho. Os caras viram o cara sério o negócio. Não, é sério, então vamos fazer aqui também. É que uma coisa é El Salvador comprar Bitcoin, outra coisa é os Estados Unidos, então né? isso aí era meio meme. Quando isso estava acontecendo, não, você pode comprar pastel ali na rua com Bitcoin, né? El Salvador foi um pouco disso, né? Mas eu falo, não, mas é meio meme. Mas hoje em dia a gente já tem cartões, né, de criptoativos, que são bandeira Visa, Mastercard, que você consegue utilizar em qualquer maquininha. O lojista, na verdade, nem sabe, né, que você está pagando com cripto, porque o próprio cartão já converte na exchange, já deposita uma moeda local lá, seja dólar, real, diretamente para o lojista e você consegue utilizar os criptoativos hoje em dia como forma de pagamento no dia a dia. Mas vocês acham que é uma realidade para o Brasil fazer reserva em Bitcoin? Porque, sei lá, a gente não tá pagando nem o que a gente deveria pagar. Fazer reserva do quê, entendeu? Mas a gente tem reserva, né? Assim, todo país tem uma reserva internacional de divisas, né? Então, no caso de ouro e dólar. Então, você vai diversificar os papéis que você tem nessa reserva. Entendi. Então, assim, fazer sentido, eu acho que faz totalmente, porque se você coloca um pequeno percentual... É como se a reserva do Brasil fosse a carteira de investimentos do Brasil, né? Você coloca um pequeno percentual de um ativo que ele é altamente escasso. Você tem a maior economia do mundo hoje colocando na sua própria carteira também. Sim. Você deveria ter um pouco, né? Eu acho que é assimétrico, né? O upside, né? O potencial de ganho é muito maior do que o de perda. E isso pode ajudar bastante na saúde financeira brasileira, que também é das melhores, né?